Seja bem-vindo ao nosso canal. As dicas de hoje serão a respeito do contrato de fiança, tema este previsto no artigo 818 do Código Civil e relacionado aos contratos. A fiança, como nós sabemos, ela é uma garantia pessoal, diferentemente das garantias reais que recaem sobre coisas, uma hipoteca sobre um imóvel, um penhor sobre um imóvel, tema esse que faremos um conteúdo, inclusive, a respeito. A fiança é uma garantia pessoal, porque recai, como o próprio nome diz, numa pessoa, a pessoa do fiador, que é o garantidor. Caso você não pague e não cumpra a sua obrigação, o fiador será chamado a cumpri-la, o fiador será chamado a pagá-la. Então, a fiança é uma garantia pessoal. E a fiança, não se admite a fiança de maneira verbal. A fiança é um contrato solene. A fiança só ocorre de maneira expressa e escrita. Então, isso inclusive com previsão no Código Civil a respeito. A fiança só se dá de maneira escrita, como vemos aqui no próprio artigo correspondente que diz, vejamos, a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Artigo 819 do Código. A fiança, inclusive, pode ser feita mesmo sem consentimento do devedor. Imaginemos que eu estou precisando alugar uma casa, um imóvel aqui na nossa cidade e a imobiliária me exigiu um fiador. Mas como eu sou novo na cidade, ainda não estabeleci laços, não tenho amigos, eu estou sem um fiador para apresentar na imobiliária. Mas um grande amigo, sabendo desta situação, sabendo da minha dificuldade, se apresenta na imobiliária para ser o meu fiador. E ele não me perguntou, ele não me questionou se eu aceito, se eu quero, se eu concordo com essa situação. Mas ele se apresentou na imobiliária, a imobiliária na realidade exigiu um fiador, exigiu uma garantia pessoal, e eu nem estou sabendo disso, mas esse grande amigo aceitou ser o meu fiador. Essa fiança se estabelecerá? Sim, ela pode ser feita mesmo sem o meu consentimento, sem consentimento do devedor. Porque, na realidade, a fiança é para garantir e para atender os interesses da imobiliária e não para os meus interesses diretamente. É claro que se eu não concordar com isso, eu não vou fazer o contrato de locação, eu não vou firmar o contrato de locação, que é o contrato principal. Obviamente, o contrato acessório, que é a fiança, não se efetivará. Mas ela pode ser feita sem o consentimento do devedor. A fiança pode ser limitada. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Uma fiança de um negócio de 100 mil reais. Eu posso aceitar ser o seu fiador de 90 mil reais e não de 100. Ou eu posso aceitar ser o seu fiador de 50 mil reais e você eventualmente vai buscar um outro fiador de outros 50 mil reais. A fiança pode ser limitada. Eu posso, por exemplo, aceitar ser o seu fiador só do valor originário da dívida. Agora, dos juros, das multas, dos honorários advocatícios que eventualmente podem acontecer, eu não aceitar ser fiador desta parte, desses acessórios. Então, a fiança pode ser limitada de maneira a critério das partes. É claro que isso é uma situação excepcional, não é tão comum que ocorra, mas a lei admite. E vejamos agora o benefício de ordem. Benefício de ordem previsto lá no artigo 827 do Código Civil. O benefício de ordem, ele traz uma faculdade bastante interessante. Imaginemos que eu sou fiador e o meu afiançado não pagou a dívida, não pagou a obrigação. E eu fui demandado agora pelo credor, eu fui demandado para pagar a dívida. Só que eu tenho conhecimento de que o meu afiançado possui patrimônio, possui bens, os bens estão livres e desimpedidos. Eu posso, no primeiro momento em que eu me manifestar no processo, alegar o benefício de ordem previsto no artigo 827, que na realidade, em linguagem bem coloquial, em linguagem bem simples, é o seguinte: olha, credor, eu sou fiador sim, mas o meu afiançado tem bens. Os bens dele são os seguintes: casa de aluguel, sítio, veículo, café na cooperativa, gado no pasto, ele tem bens. Então, antes de atingir o meu patrimônio, atinja e busca os bens dele. O benefício de ordem é uma defesa que, na realidade, o fiador tem e ele pede que os bens do afiançado sejam buscados primeiramente.
Esse é um benefício previsto no Código Civil, no artigo 827, que assim revela. O artigo 827 diz: o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito de exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Só que esses bens, obviamente, eu devo dizer quais são, onde estão, devem estar livres e desimpedidos. Esse é o benefício de ordem. Percebam que em muitos contratos, notadamente em contratos bancários, há sempre uma cláusula com uma letrinha miúda, onde a pessoa renuncia a esse benefício de ordem. É importante ficar atento para essa renúncia com relação ao benefício de ordem, ok? Então são essas as dicas iniciais. É claro que o contrato de fiança tem dezenas e dezenas de outras informações que faremos, inclusive, um conteúdo complementar nas próximas semanas. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o nosso sininho de notificações. Um grande abraço e até os próximos conteúdos.